Olá para você que me assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter a sua companhia aqui no A Riqueza Escondida. Se esta é a sua primeira vez no nosso canal, eu me chamo Luciano Duque, eu sou formado em contabilidade, especialista em educação financeira e aqui no A Riqueza Escondida eu converso com você sobre finanças pessoais, cartão de crédito, milhas aéreas, investimentos e diversos outros assuntos que o nosso para tentar te ajudar a utilizar o dinheiro da maneira certa. Aqui nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast. E a ideia do podcast da Riqueza Escondida é trazer outros profissionais para que com a sua história, com a sua expertise, possam também nos ajudar a tomar boas decisões, possam trazer um aprendizado, uma riqueza para nós. Então, aproveite dessa conversa e eu convido você também a assistir aos podcasts anteriores. Nós já tivemos uma primeira temporada com 8 entrevistas e nessa segunda temporada nós já tivemos 4 entrevistas sensacionais. Então, fica o convite para você conhecer os outros episódios que estão aqui no nosso canal do YouTube. Quero convidar você também a toda terça e toda quinta-feira no Spotify e também no Amazon Music a acompanhar o podcast O Dinheiro em Pauta, onde eu falo um pouquinho, 5 minutinhos, sobre algum assunto relacionado ao dinheiro. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Mas vamos começar então ao nosso podcast de hoje. Nós vamos falar sobre um tema super importante, um tema que acredito que vai despertar os sonhos de muitas pessoas, porque a minha convidada, ela é especialista em realizar sonhos de outras pessoas. Então, com muita alegria, com muita satisfação, seja bem-vinda, Regina, é um prazer ter você aqui, Muito viu? obrigada pelo convite, Luciano. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória, né, de como que funciona todo esse processo aí de realização de Aham. sonhos. Sim, que ótimo, Regina. Fico muito feliz, tive o prazer de te conhecer um pouco Aham, na Live das Mulheres, por sim. intermédio da Josiana. Uhum. Foi uma alegria muito grande ter a sua presença lá, escutar um pouquinho da sua história, mas daqui no Riqueza Escondida, eu queria que você contasse um pouquinho mais, Uhum. para mim, para as outras pessoas que nos acompanham, um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, o Aham. que que você viveu, como que foi isso até você chegar aqui no que você faz hoje. Ah, tá. Muito bom. Então, é, eu, né, sou de Viçosa, moro aqui, né, nascida e criada aqui. Sou uma pessoa que gosta muito, né, de comunicar com as pessoas, sou uma pessoa muito comunicativa. E nessa área de eventos mesmo, eu entrei assim meio que, como é que eu te explico? Não foi tão intencional, Sim, sabe? Porque eu sou formada em pedagogia, atuei, né, como pedagoga durante 5 anos, né, trabalhei em algumas escolas aqui. E aí, nas escolas, eu estava passando por um processo, assim, é, um processo, assim, que não estava fluindo financeiramente. E eu falei, gente, eu quero dar uma deslanchada. Eu estava me planejando para casar e tudo, e já queria ter meu apartamento, enfim. Eu falei, meu Deus, e o negócio não estava fluindo. E aí, eu já trabalhava de garçonete esporadicamente, né? Paralelo. E aí foi quando me surgiu uma oportunidade de dar um apoio nas férias num escritório, né? É a Zenit, né? Não tem mais a Zenit hoje, mas o pessoal da Zenit Cerimonial me chamou, Regina, vem cá pra gente uma força nas férias. E eu estava entrando de férias na escola. Falei, gente, vou, né? Eu fui, assim, sem intenção de ficar, só dar um apoio mesmo e fiquei dezembro e janeiro. E quando eu tava retornando pra escola, quase, eles me fizeram uma proposta: fica com a gente, gostamos muito de você, você tem todo um perfil e tal. E aí eu fiquei balanceada, porque eu falei, meu Deus, o que que eu faço, né? E eu falei, quer saber? Vou ficar. Aí eles me fizeram uma proposta, eu fiz uma outra pra eles e fiquei, gente, 9 anos, quase 10 anos. Na Zenit foi onde eu aprendi, onde eu me desenvolvi, sabe? Foram muitas realizações lá na Zenit Cerimonial.
E foi, assim, fantástico a experiência que eu tive lá. E o que que acontece? Na Zenith Cerimonial, o pessoal lá que tinha na Paula Wheeler, eles estavam muito cansados e tal, e aí, antes um pouquinho da pandemia, eles resolveram fechar e tudo. E eu brinco que eles falaram assim, Regina, eu vou deixar os casamentos de herança para vocês, que tinham para fazer, Sim. porque eu sempre, na Zenith, assim, eu era gerente lá, então eu gerenciava toda a parte de casamento, noivas, era tudo comigo, e dava um super apoio nas formaturas, coordenava a equipe e tudo. E assim, eu adquiri experiência, né, nas formaturas, mais ainda nos casamentos, é aí que vem, né, toda essa questão mesmo da experiência de ser expert em noivas, em casamento. Porém, eles acabaram acabando fechando a Zenith e eu dei continuidade para a minha empresa, com a empresa Regina Lopes. Sim. E seguindo, não parei, né? Não parei, porque alguns casamentos que eu cheguei a fazer na empresa Regina Lopes era da Zenith, né? Que aí eu fui dando continuidade, como eu já era muito conhecida em casamentos, continuou, as pessoas continuaram me procurando, graças a Deus, e aí hoje tá a empresa, assim, só crescendo, Ai, que entendeu? Muito legal. bom. Que Então, legal. contei um pouquinho aí da trajetória. Eu lembro do Zenith. Então, trabalhei lá, nossa, foi assim, foi uma experiência muito boa. Nossa, tenho uma gratidão imensa por ele, Uhum. sabe? Foi onde, Sim. assim, eu tive meus melhores anos, assim, de trabalho, foi lá. Porque lá nós tínhamos uma relação muito bacana, sabe? Não tinha muito aquela coisa de relação patrão-empregado, sabe? Era aquela coisa cada um fazendo, porque, assim, trabalhar com eventos é realizar. Então você não pode, gente, tiver que fazer, tem que fazer. A gente trabalha com tempo, com sonhos, é algo muito sério, né? Então o negócio tem que fluir. Esse é um ponto até que eu ia fazer uma pergunta aqui para você, porque vocês trabalham diretamente com o sonho das pessoas. Quando a Exatamente. pessoa contrata um cerimonial, né, o que que ela quer? Perfeição, todas as mil maravilhas, né? Não quer preocupar com aquilo, porque sabe que tem pessoas expertas para fazer. Agora, olha a responsabilidade Nossa, que existe nesse é processo, né? assim, a responsabilidade é muito, né? Porque o cliente, a noiva, enfim, elas passam uma expectativa. E aí você tá aqui só ouvindo as expectativas de, meu Deus, eu tenho que suprir, tenho que atender, tenho que superar ainda, né? Fazer com que, tipo assim, realmente seja muito mais do que ela tá imaginando. Uhum, Então, assim, a sim. responsabilidade dobra, né? Sim. É um momento tão especial na vida das pessoas que eles sonham com aquilo. Acredito que também você trabalha não só como cerimonialista, mas acaba psicóloga ali nesse Nossa, eu falo, processo. eu hoje, para você ter noção, eu gosto muito de fazer curso, eu busco muito autoconhecimento, me faz bem, eu gosto, mas muito do que eu busco é justamente para saber lidar com as pessoas, porque para um evento você envolve com muitas pessoas, né? Você envolve com muitos fornecedores, cada um tem um perfil, noivas, né? Cada um tem um perfil, familiares de noivos, equipe. Então, assim, você tem que ter uma estrutura, né? Assim, mental para você lidar, ter jogo de cintura e para as coisas fluírem da melhor forma, porque não é fácil, né? E até no momento que alguma coisa não sai como era planejado, né? Exatamente. Eu sempre falo, Luciano, que eu falo assim, os imprevistos não estão previstos. Então, a gente também tem que estar preparado para eles, né? Eu gosto de falar que a gente tem que ter um plano para quando o nosso plano não sair de acordo com o plano, né? Eu vi um vídeo Exatamente. seu falando um dia de um casamento que tava chove, não chove, aí Nossa, monta aqui, monta lá, e vai chover, não vai chover. tem muito isso, sabe? Assim, a gente já pensar num plano B, justamente isso, pensar num plano B para a noiva não sofrer. Uhum, sim. Porque chega na semana, a noiva assim, surta por uns detalhes que às vezes a gente já prevê antes, justamente para ela ficar tranquila, sabe? Então, assim, são muitas coisas que envolvem o evento. Eu acho que só quem tem noção mesmo, Luciano, é quem trabalha com eventos. A noiva que contrata, né, um cerimonialista, ela não tem noção do trabalho realmente do que ela está contratando, que tem por trás. Sim. Só a gente que sabe o tanto que a gente cerca, o tanto que a gente faz, o tanto que a gente preocupa, sabe, com os detalhes, para tudo acontecer. E para não chegar neles. Não, é para não chegar Nem neles. saber. Esse fim de semana mesmo,
Eu trabalhei num casamento, né? E aí precisou, menino, assim, de uma iluminação cênica num certo ponto. E eu fui fazer visita técnica mais cedo e tal. Porém, quando eu fui à noite, a noiva não queria. Eu também falei com ela assim: normalmente ali naquele espaço não é uma necessidade realmente. Porém, quando eu cheguei no espaço, mas assim, fim, tarde, noite, um hall assim de entrada, quando eu cheguei, porque o decorador fechou de um lado. Eu sei que o hall de entrada ficou muito escuro. Sim, E a menino, no hall de entrada, ela assim, é muito devota da Santa Rita de Cássia. sim. E aí, quando eu vi aquele hall e a Santa Rita linda, maravilhosa lá, e aquele hall escuro, eu falei: sangue de Jesus, eu tenho que dar um jeito. Não, vai ter que fazer a luz. Tem que ter uma iluminação aqui, justamente, né? Eu liguei para um dos fornecedores e falei assim: fulano, eu preciso de tantos pontos aqui, aqui, aqui. Ô, Regina, mas a noiva não fez isso comigo, não. Eu falei: não quero saber, eu só quero esses pontos. E depois eu resolvo com você. Porque, assim, eu fiquei imaginando ela chegando e vendo aquele hall de entrada escuro. Sim. E aí, depois que passou o casamento, eu falei pra ela: olha, eu chamei, e eu falei assim: olha, eu não quis te falar, porque você já ia imaginar que tava feio, que tava escuro, que não sei o quê, então eu mesmo tomei a decisão por mim. Falei: Regina, a melhor coisa que você fez na vida foi ter feito isso pra mim, porque eu ia realmente imaginar que não tava legal, que tudo tava feio e tal, então foi a melhor coisa. Me fala qual o valor que eu vou pagar e tá tudo certo. Ela me agradeceu, eu fico feliz de você não ter levado essa preocupação. Porque naquele momento ali já tem tanta coisa passando na cabeça Nossa! da pessoa, né? Será que vai estar tudo certo? Quer agradar todo mundo, que todo mundo goste daquele evento? Então, é bem isso, sabe, Luciano? Hum. É essa preocupação que eu tenho, sabe? Eu gosto de fazer visita técnica justamente por isso, para me ver, tem uma necessidade, tem uma coisa que a gente não tinha antes e que realmente é agora. Então, esse é o papel mesmo, sabe? Que legal. Nessa sua experiência, quantos anos você trabalha com essa parte de casamentos? Nossa, Luciano, eu falo assim, gente do céu, quando eu vejo quantos anos eu trabalho, meu Deus, eu tô velho. Eu ainda vou te perguntar, você tem ideia de quantos casamentos você já trabalhou? Nossa, Luciano, eu já perdi a conta, tá? Porque, nossa, foram muitas realizações. Mas que eu trabalho mesmo com casamento, assim, tem 13 anos. 13. Que 13 legal. anos. Que legal. Você tem muita experiência nessa área. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Num processo de preparação para o casamento, acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui se preparam para o casamento, inclusive eu também. Uma hora chega. Uma hora chega, sem pressa, tem um momento certo. Chega. Quais são os principais desafios que os noivos enfrentam, que você se depara? Eu acho que cada casal tem um jeito específico, né? Mas assim, tem alguma coisa que você vê similaridade em relação às dificuldades que eles têm na preparação do casamento? Sim. É assim, Luciana, é muito interessante porque, assim, o maior desafio é o início. Nossa, assim, é o início. Por que é o início? Porque os noivos, quando eles procuram um cerimonialista, eles não têm muita noção. Não têm muita noção. E qual que é o meu objetivo? Dar clareza. Eu tenho que dar clareza para os noivos, que é o que eu faço, né? E quando eu vou dar clareza de tudo, o que eles vão percorrer, ou às vezes que eu já faço uma planilha com estimativa de custo que possivelmente ficaria. Aí muitos, por não ter, né, não saber como é que funciona tudo, porque assim, uma coisa é você às vezes conversar com um amigo: como que foi seu casamento e tal. E outra coisa é você estar ali na prática, porque são muitos detalhes. Às vezes você gosta de uma coisa, o outro não gosta, então você não tem como ficar comparando muito. Nenhum casamento é igual ao outro. Perfil de convidados é diferente, famílias, enfim. E aí, o início, ele é bem desafiador para os noivos, porque é onde eu realmente dou clareza e eles assustam. Eles assustam muito com o valor. O quê? Nossa, vamos desistir. Eu acredito nisso. Nossa senhora, não. E aí é onde eu entro, que eu tento, assim, conscientizar eles. Porque tem casais que chegam, né, nessa primeira etapa comigo, que às vezes chega a desiste, e às vezes fala: não, a gente vai se organizar e daqui a um tempo a gente volta. Outros se adaptam, outros abrem mão de uma coisa e outra.
Enfim, mas aí onde eu entro é colocando para eles que eles não têm que fazer tudo, eles têm que fazer o essencial para acontecer. Eles têm que fazer aquilo, tipo assim, nossa, para uma festa acontecer, para eu casar direitinho, assim, o que eu preciso que é essencial? Então eu dou essa clareza e eu falo, aí muitos eu falo, gente, olha, realmente, com esse valor, vocês às vezes dariam entrada em um apartamento, vocês comprariam um carro, vocês às vezes iriam imobiliar toda a casa. Mas uma coisa eu falo para vocês, não tem dinheiro que pague o momento também que vocês vão viver. E eu falo, e assim, eu vivo isso todo fim de semana, sabe? Vivo isso todo fim de semana. Luciano, nossa, se eu te mostrar a noiva, eu sempre falo das últimas porque sempre tem uma emoção muito grande, né? Nossa noiva fala assim, Regina, eu faria tudo de novo. Eu gastaria o dobro para mim viver o que eu vivi com a minha família, com a família do noivo, enfim. Então, eu posso falar porque é gratificante o valor. E nesse início é assustador porque os valores são altos, né? Você pensa assim, nossa, é um valor alto, mas também não é ele de uma vez. Sim. Tem um planejamento, tem Essa ali... é uma palavra importante. Tem um planejamento, tem um alinhamento, tem uma orientação, tem uma condução. O que você faz, o que você não faz, o que é prioridade. Não é assim, eu vou pagar isso tudo de uma vez? Não, calma, eu nem aconselho, é um processo. Sim. Então eu tô aqui para te orientar, para te conduzir, para te mostrar o caminho. O que é prioridade? Né? Então, eu te falo que hoje o maior desafio é o início. E eu sempre falo com os noivos assim, se permitam. A partir do momento que vocês se permitirem, tudo vai fluir. E assim, Luciano, parece uma coisa, parece que depois que o casal se permite a viver, e eu tenho um método meu que eu gosto de trabalhar por etapas. Vamos focar na primeira etapa, gente, esquece todo o resto. A primeira etapa é a base. Vamos focar na base, que é o que é essencial. Depois nós vamos, e é interessante que depois que eles se permitem, parece que eles dão uma relaxada. E assim, eu falo sempre para os outros, parece que Deus passa na frente de uma forma dessa primeira etapa, que depois eles dão uma relaxada e as coisas vão fluindo, vão encaixando. Tanto que tem uma etapa que é uma das terceira, quarta etapa que eu tenho com os noivos, desse método meu, que os noivos depois, tipo assim, coisas que antes lá na frente, nossa, não tem condição de colocar isso não, que é coisa meio que supérflua, dá um exemplo, colocar um uísque na festa, colocar um chinelo, sabe, umas coisas assim, depois eles estão se permitindo a fazer, porque tudo está de acordo, tudo está fluindo, entendeu? Então, o desafio, eu falo que é o início. Seria o início, porque eles assustam com muitos valores, com muitas coisas que realmente precisa. O desafio também é o número de convidados. Noiva, os noivos sofrem muito com isso, sabe? Com lista de convidados, porque na realidade, num evento, cada convidado, ele é caro para os noivos. Porque se você pegar pegar a festa toda, não digo só o buffet, porque uma festa não é só o buffet, sabe, Luciano? Uma festa são várias coisas que influenciam para você efetuar o pagamento. Então, se você pega assim uma festa toda e divide ela, né, por cada convidado, tem convidado que o convidado é caro. Então, por isso que as noivas sofrem muito, sabe? Tudo bem que algumas coisas são fixas, independente do número de convidados, mas se você pegar numa planilha e somar, quanto que sai cada convidado em cima dessa planilha? Sim. Entendeu? Eu acho que a palavra-chave, diante do que você falou, né, é o planejamento. Planejamento é tudo. Inclusive, assim, sabe, eu falo muito para os noivos o seguinte: o dia, Luciano, ele é o principal para os noivos, é onde todos estão reunidos. Mas meu trabalho, qual que é o diferencial para mim, assim, para dar certo no dia, o que faz diferença para mim é o antes. Às vezes aparece, tô querendo um cerimonial só no dia. Não, eu não quero você. Porque eu vou chegar lá, vai estar uma bagunça, eu não vou, às vezes, conseguir ajudar da forma que eu gostaria. Então, eu gosto de definir muito, sabe? Com que eu trabalho. Alinhamento. Então, quando você planeja muito bem o antes, não tem erro. O dia é só sucesso. Então, realmente, resumindo, é o planejamento que faz a diferença. E o planejamento do antes.
o alinhamento, o planejamento, o diálogo ali, o que é óbvio para você não é para mim. Então, eu tenho que estar muito alinhada com o seu fornecedor, com a noiva, com o noivo, com quem for que esteja ali no planejamento, para fluir no dia. Então, o planejamento, assim, ele é fundamental. É interessante isso que você falou, Sim. porque trabalhando na parte de educação financeira, planejamento financeiro, uma das coisas que a gente vê muito é pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa, às vezes acabam gastando dinheiro em uma coisa que não cabe no orçamento delas. E a gente pode trazer isso para dentro do casamento também. Aquilo que você falou de planejar no início, eu acho que é fundamental. Sim. O que é importante para você? O seu casamento não tem que ser igual ao casamento do Ronaldinho, lá de não sei quem. O que é importante? O que vai fazer sentido para você? Porque realmente, se você for olhar, o convidado é caro. Se você for dividir, né? Todas as pessoas. Então, assim, o que eu vejo muito é a necessidade das pessoas conversarem. O que é importante para você? E para você? Né? Não, eu queria isso, tá, mas isso custa tantos reais. Vai fazer assim, isso vai te deixar mais feliz? Ou você prefere isso aqui? Ah, não, prefiro o outro. Então, assim, é entender o que você quer, né? Você quer para aquele momento ali, porque senão, o que a gente vê muito, o casamento ele tem essa questão, ao mesmo tempo que ele é um sonho, que você quer aquele momento lindo, perfeito, né? Um conto de fadas. Do outro lado tem uma realidade, que é o financeiro. Vai caber? Vai caber no bolso? Exatamente. Então, eu acho que esse planejamento, né? Ele é fundamental. Acredito também que esse início aí é onde que vai dar a base. É a base. Por isso que o início eu gosto de fazer uma planilha com a noiva. Sim. É aquilo que eu falei no início mesmo. Dá clareza para a noiva. Sabe quando você, assim, dá luz para a noiva? Nossa, tem vezes que no orçamento a noiva já sai lá, né, do cerimonial falando assim: nossa, Regina, foi ótimo eu ter vindo aqui e você ter conversado comigo e explicado tudo, porque agora ficou mais claro. Realmente eu preciso de um tempo. E muitas das vezes, Luciano, o cliente, Regina, com quanto tempo eu posso começar a planejar o casamento? Tem muito tempo antes não é legal e também muito próximo, assim, muito em cima também não é legal. Mas eu sempre falo, sempre vai ter, por exemplo, a noiva chega e fala assim, eu tenho 3 meses para fazer tudo, dá? A questão maior, assim, é o bolso. Com 1 mês, Luciano, eu consigo planejar o casamento de qualquer pessoa que queira casar daqui a 1 mês. Eu consigo. A questão maior é se o seu bolso está preparado para isso. O que Uma hora vai ser diferente. Não é nem do preço ser diferente. Por que as noivas começam normalmente com 1 ano? Porque elas pensam assim, não, aí eu vou pagando, eu vou tal. Com 1 mês, ou você já está com o dinheiro todo ali, por quê? Na nossa área de eventos, o pagamento ele tem que ser feito no máximo até na semana. Não tem pagamento para pós-casamento. Não tem, não existe isso. E aí é que, tipo assim, então se a noiva chega com 2, com 3 meses, eu consigo arrumar os fornecedores, articular tudo. A questão maior é que se a pessoa tem todo o pagamento. Porque com 1 mês a pessoa não consegue, né? Se ela não tiver. Eu acho às vezes. Isso é legal porque dilui o valor ao longo do tempo. E essa questão também, né? Se chega muito em cima da hora, pode ser que às vezes você vai ter que olhar a banda para ser em cima da hora assim, e eles já tem outra coisa, vai ter que pegar uma outra banda ou um outro lugar. Fornecedores, assim, em geral, sempre tem. A questão é maior, por exemplo, se ela está querendo uma muito específica, aí é difícil. Mas assim, eu tenho uma rede muito grande de muitos fornecedores. Então depende, né? Por isso que eu sempre gosto de perguntar o que é essencial de todo o casamento, o que mais é importante para você. Eu gosto de fazer essa pergunta para os noivos. O que você mais valoriza? O que você tem mais em mente? E é interessante que cada uma fala uma coisa. Tem noiva que fala, Regina, nossa, a banda. A banda para mim é essencial.
o buffet. Nossa, a decoração para mim é tudo. Cada um, sabe, tem ali uma questão que é. Então eu gosto de focar naquilo que é mais importante para às vezes adaptar, né? Sim. Aquilo que ela quer, o orçamento e tudo, vamos focar nisso. Então é muito isso. Agora, se a pessoa deixa para muito última hora, às vezes aquele fornecedor específico pode não ter a data. Sim, entendeu? sim. Eu acho muito legal isso, porque essa conversa, quando a gente fala em preparar para o casamento, Sim. ela tem muitos ensinamentos para a gente tirar. Por quê? Porque ali, logo no início da vida de casal, onde muitas coisas são plantadas, né? Sim. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ela vai fazer, porque ao mesmo tempo ela não pode simplesmente, não vou fazer nada. Às vezes tem algumas pessoas que não querem fazer nada. Mas assim, às vezes isso é importante para você. E se é importante para um e não é importante para o outro, eles têm que conversar. Sim. Porque senão em algum momento vai surgir. Aquilo ali vai gerar algum atrito, né? Vai surgir algum problema, né? Porque você hoje trabalha especificamente com casamentos, né? Uhum. Basicamente com casamentos. Muito, assim, como eu estava te falando, eu sempre fiz todos os tipos de evento, né? Na Zenith, a minha experiência, ela foi muito ampla e pós-pandemia, eu foquei muito exclusivamente nos casamentos por uma necessidade mesmo de dar atenção para as noivas. Foram muitas remarcações, foram novos. Então, assim, eu tive muita demanda, então eu foquei exclusivamente. Mas hoje eu venho fazendo muitos outros eventos. Semana passada eu fiz um evento corporativo, tenho um outro para fazer em agosto. Formaturas também. Porém, a demanda de casamento ela é muito grande, entendeu? E, assim, eu me considero expert em noivas. Que legal. De tanto fazer casamento. Mas depois faz esse levantamento aí, quantidade. Nossa senhora, eu vou voltar lá, gente. Mas já foram muitos casamentos. Nossa, muitas histórias, assim. Nossa, é muito bom, sabe? E o que tem algum que você considera assim, esse é o mais complicado de fazer? Casamento, uma formatura? De evento? De evento. Menino, ó, Luciano, eu vou falar com você. Eu acho que quem faz casamento faz qualquer outro evento. Gente, casamento Luciano, pensa num negócio que tem detalhes. E cada casamento é um detalhe diferente do outro e você tem que ser muito ligada. Assim, você tem que ficar muito ligada a tudo, a equipe tem que estar muito alinhada, eu reforço muito com todo mundo a detalhes. Então, assim, se eu faço muito bem casamento, meu filho, formatura, evento corporativo, pra mim, assim, você entende por quê? Você fica muito presa aos detalhes em qualquer outra coisa. Sim. A gente trabalha com eventos, não tem como, sabe? A gente fica muito ligado. Acho que ele deve até te ajudar também. Quando você vai cuidar de uma formatura, você já fica bem mais atento. Nossa, muito! E aí você chega na formatura que nem tem tantos detalhes assim, você fica, nossa, tá fácil esse negócio? Tá fácil. É engraçado você falando, eu me lembrei uma vez que eu fiz um curso de fotografia com o Nilo, aqui de Viçosa, né? E uma das partes do curso é que a gente acompanhava ele em algum evento. Você chegou a acompanhar? E aí eu fui acompanhar ele num casamento. Regina, eu saí do casamento, parecia que eu tinha tomado uma surra, sabe? Corrido uma maratona, porque é uma loucura. É uma coisa atrás da outra, assim, porque casamento tem, né, tem os protocolos de igreja e chega na festa também. Então tem uma sequência das coisas acontecerem. Você tem que estar muito atenta a tudo, porque senão os noivos ficam perdidos. Ou às vezes o noivo assim, agora não, o cerimonial tá ali para conduzir, o fotógrafo tá ali na condução também do cerimonial. Então, assim, eu já tô acostumada, mas, assim, tem casamentos, Luciano, eu já saí de casamento, assim, dura, travada, porque há um tempo atrás, hoje não mais, mas eu era muito de somatizar a noiva. A noiva eu somatizava, assim, a noiva era tranquila, tá a Regina tranquila no casamento. A noiva era tensa, tá a Regina tensa no casamento. A noiva era extremamente detalhista, tá a Regina ali, ó. Hoje não, hoje eu já tenho um equilíbrio, sabe? Mas, assim, é interessante.
essa forma aí, assim, sabe? Igual você falou, a gente sai, eu já saí muitas vezes, assim, parecia que eu tinha levado uma surra no casamento, porque você fica tenso, você fica preocupado, você não para, então, assim, é uma série de Sim. coisas. E eu conversei com o Nilo na época, né? Ele vai vir aqui no Ah, o podcast Nilo é um também. querido, né? Ele vai Ele vir tem um aqui ele vai ateliê. vir aqui no podcast também. Porque a gente falando sobre essa questão da responsabilidade que é. Porque e se as fotos da câmera dele queimar, né? Ou, assim, Poxa, você lida com o sonho da pessoa naquele momento. E você, para cerimonialista, você tá lá. Se você se descuida, entra alguém correndo dentro da igreja lá. nossa, assim, são muitas coisas que podem acontecer e que a gente cerca para não acontecer, porque, assim, sabe, Luciano, infelizmente, né, o nosso serviço, ele é muito amplo Uhum. em muitas coisas que você faz. Porém, uma coisa, Luciano, que acontece pode realmente estragar todo o processo, um sonho e tal. E muitas das vezes, infelizmente, por ser um sonho mesmo, você faz muita coisa, mas uma coisa que você deixa, ou que você esquece, ou que der errado, sei lá o que acontece, não gosto nem de pensar, aquilo ali para a noiva acabou. Ela não vai reconhecer também muito o que você fez de bom. Então, por isso que a gente se cobra muito, sabe, Luciano? De evento se cobra muito. E é um serviço que ele deveria ser muito valorizado. Muito, Luciano, porque nós deixamos as nossas famílias em prol ali do sonho de outra pessoa. E assim, eu faço com muito prazer, sabe? Sim, Tudo assim, tudo é muito bacana. Então, é algo, é uma troca, sabe? Você realiza o sonho da pessoa, né? sim. Então, a responsabilidade é muito grande. Porque Você... eu acho que cada detalhe ele tem uma força tão grande É. que vamos supor, o casamento tá lindo, maravilhoso. Aí chega na festa, a música não. Nossa, eu gosto de pensar, não, você sabe. Não, eu sei, mas eu tô pensando Não, assim, mas é é uma isso. coisinha que às vezes Mas a é pessoa vai isso. focar é nisso, entendeu? Tipo assim, aconteceu na hora de entrar na igreja, aconteceu alguma coisa. Não sei. Agora, quando, né, assim, eu falo muito com as noivas e tento, às vezes acontece uma coisinha, às vezes tá no salão, a noiva ouve alguma coisa que ela não gostou, chega na igreja, vem uma tia, fala alguma coisa desnecessariamente naquele momento, não sei, alguma Acredito que coisa. isso deve Sempre, acontecer. ô, Luciana, sempre tem. Quando não é uma tia, é um pai. Quando não é um pai, é um irmão. Quando não é um irmão, é um convidado, é um fornecedor inconveniente. Aham. Mas o que que acontece? Eu nem não, tô sempre próximo da noiva. Não, esquenta a cabeça. Não, não, você não vai pensar nisso. Você não vai deixar isso estragar esse momento, não. Pensa no todo que tá Sim. maravilhoso. Então, trabalho ali a mente dela, porque às vezes por um detalhe mínimo acaba com tudo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, pode acontecer, igual eu falei, tem coisas que fogem do controle de qualquer pessoa, você concorda? Então, assim, os imprevistos não estão previstos. Ainda mais um evento, vamos dizer Que assim, cheio envolve de detalhes. muitas pessoas e detalhes. Muitos detalhes, muitas pessoas, cada um gosta de um jeito, cada um. A gente tem várias religiões, várias pessoas, vários tipos de casamento, vários tipos de casais. Então, Aham. assim, é tanto detalhe e, assim, lógico que a gente quer sempre fazer o melhor, né? Mas pode ser que em algum momento alguma coisa ali aconteça, né? Pode sim. E a gente, nessa Assim, hora, a cabeça tem que e eu estar. posso te falar, Luciano, sempre acontece alguma coisinha por trás dos bastidores. Sempre acontece, sempre, sempre. Mas assim, por isso que é bom ter realmente uma equipe competente por trás. Por exemplo, eu trabalho com muitos fornecedores, né? E assim, Regina, você só trabalha com fulano, você não indica ciclano, queria entrar na sua rede de indicação. Assim, eu gosto de trabalhar com pessoas comprometidas, pessoas que veem o casamento, o evento como um sonho, porque, Luciana, na hora do aperto, quem vai te socorrer ou quem não vai ficar com assim, porque tem fornecedor que às vezes é de bom, mas tem uns que, não sei o quê. Não, tem que resolver, meu filho. Vamos. E tal. Então, assim, eu realmente, quando eu trabalho com um fornecedor, por mais vezes, realmente é porque eu me sinto seguro. Eu sei que eu posso contar. Agora, eu te falo, Luciano, tem fornecedores que eu indico que eu não gosto, que eu não vou com a cara, mas ele é bom. Sim. Ele é ótimo, Sei o que faz. ele é eficiente, ele resolve, ele atende as expectativas da noiva. Da mesma forma que tem fornecedores
que é parente, é amigo, estudou junto, que eu gostaria de poder ajudar e que não dá. Porque não tem comprometimento, não tem uma responsabilidade, eu vou ter problema. E eu falo assim, fluindo para noiva, flui para mim, flui para todo mundo e todo mundo fica feliz. Eu acho né? que foi uma das coisas que, lógico, vou trazer para outras ideias também. É tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala, ah, não, mas fulano vai ser mais barato, o Nossa, serviço não vai vai ser mais em nessa. conta. Tomar muito cuidado, Muito porque cuidado. você está lidando com o momento do seu casamento, né? Não tem como voltar atrás, Não Luciano. Assim, não tem como voltar atrás. Por isso que eu falo, você tem que contratar fornecedores que realmente são competentes ali naquela área, que você tem referência e tudo. Pessoas realmente que você conecta, que eu acho que é o principal também. Eu acho que vale muito isso, sabe? Para dar certo, porque é um dia que envolve muito. Então, o risco, se não tiver um alinhamento, tiver alguém, o risco de muita coisa ficar solto. Luciano, eu fico pensando, eu que sou cerimonialista, alinho, e tem coisas que às vezes fica solta por um fornecedor, que eu já conversei. Eu fico imaginando, gente, como que deve ser um casamento sem uma cerimonialista, sem uma equipe por trás? Como que flui? Como que às vezes tem noiva que fala assim, contratar cerimonial pra quê? Só Deus. Sabe? Então eu fico pensando. E eu falo mais pra você, Luciano. Eu sou admirada com o trabalho que eu faço. Eu sou admirada, assim. Eu falo que o custo, Luciano, o custo-benefício que eu trago para as noivas, ele é muito bom. Vou te dar um exemplo. A mesma situação. Teve um casamento que eu fiz agora, que assim, normalmente os buffet, a parte de festa são 6 horas. Sim. Não conta a igreja, só o cerimonial às vezes que conta a igreja. Então todo mundo trabalha 6 horas. E às vezes a festa tá bombando, Luciano. Tal. Porém, quando tá faltando 1 hora para a festa acabar, a gente chega perto da noiva e fala: você tem interesse em hora extra? Né? Porque às vezes a festa tá. E tal. E o buffet pede pra gente ver isso e tudo. E um casamento agora há pouco tempo que eu fiz, tava bem cheia ainda a pista. Eu perguntei à noiva empolgada, eu quero, aí vou ver com meu pai e tal, quero. Olhou com o pai, quero. Aí eu parei, analisei o cenário. E aí o pai já empolgado falou com o buffet e tal. Eu analisei, olhei, banda tocando, banda ia finalizar, pista cheia. Eu falei assim, olha, chamei a noiva e falei assim, olha, eu não acho interessante você pedir 1 hora. 1 hora a mais não vai ser só de buffet, vai ser da estrutura, vai ser do DJ, vai ser de várias coisas. E pelo que eu estudei aqui, que eu analisei, a banda vai acabar daqui meia hora. Quando a banda acaba, para de tocar, você vai ver que isso aqui vai dar uma despencada. E assim, vai poder contar quantas pessoas. Tem certeza que vocês vão querer? Aí, não sei. Aí expliquei a mesma situação pro pai dela. Então tá, Regina, então beleza, então não vou querer não, se você tá falando. Então, assim, aí ótimo. Aí eu fui lá, cancelei com o buffet. Luciano, a banda parou de tocar. Não, ainda tava faltando um tempo ainda que a festa ia continuar, tipo mais uns 40 minutos e tal. A festa, agora você imagina se ela tivesse pago 1 hora a mais. E assim, são valores altos, Luciano. É 10% em cima de tudo. Tipo assim, 10% em cima do valor total do contrato do buffet, 10% total da estrutura, 10% do valor do DJ. Então, E já aconteceu uma festa que a noiva quis mesmo, e que antes de dar às 6 horas mesmo de festa, ela arrependeu, porque deu às 6 horas exatamente e não tinha ninguém. Sim. Então, assim, a minha função, principalmente nessa parte financeira, né? Do mesmo jeito que você faz aí com seus clientes, de dar consultoria, eu faço com as noivas, de mostrar o melhor caminho, de sugerir o melhor caminho, porque sempre tem um melhor caminho para os noivos. Você conhece, sabe o que vai acontecer? Eu a tendência do pessoal ir embora. É a mesma coisa. Aí, tipo assim, então para essa noiva em especial, olha o tanto que eu não economizei.
Sim. O tanto que eu não economizei. Eu poderia ter gastado uma nota e ter ficado assim, depois frustrada, Sim, né? com certeza. Da mesma forma, Luciano, que acontece muito, assim, que os buffets pedem assim, ai, com 20 dias antes, com 15 dias antes, tem que falar se vai aumentar o buffet. E é onde também, às vezes, os noivos mais próximos, ai, Regina, tá todo mundo confirmando, tá todo mundo confirmando, eu vou ter que aumentar com o buffet. Eu tô assim, stop, você não vai aumentar nada com o buffet. Porque, Luciano, muitas pessoas confirmam, não aparece, e com 15, 20 dias antes, não tem como você ter certeza que aquele número está correto. Então, o que eu falo? Não, nós vamos aguardar até a semana do casamento. Regina, mas dá para o buffet se organizar. Na terça-feira da semana do seu casamento, nós vamos decidir se fica ou não fica o número que foi fechado, ou se aumenta. E nessa aí, Luciano, já aconteceu muitas coisas, porque assim, eu sempre, Luciano, sugiro, oriento, eu não mando, eu não obrigo nada. Olha só, tem noiva que às vezes tá na semana, né, já vem com 15 dias antes, assim, Regina, não tô dormindo. Tá todo mundo confirmando. Regina, não sei o quê. Chega uma semana antes, Regina, eu vou aumentar com o buffet. Eu falo, calma, aguarde. Aí não. Aí, Luciano, de tanto que eu vejo que ela tá meio surtada, não, chega assim, ela fala, Regina, eu vou aumentar. Aumenta. Aumenta, sabe por quê? Porque eu quero você bem. Eu quero você tranquila. Eu quero você dormindo para você estar bem no seu dia. Se vai te trazer paz, aumenta. Ela vai aumenta. Eu gostaria que aumentasse. Ela aumenta. Aí passa. Regina, quantos convidados? Muito a menos que ela pagou. Regina, por que eu não te escutei? Regina, por que eu fiz isso? Falei assim, melhor coisa que você fez é porque você teve paz. Tem hora que também é bom você pagar pela sua paz. Sim. Você entende, Luciano? Você quer ficar atordoado, dormindo, tá sonhando, que não sei o quê, que não tinha lugar para sentar. Não, vamos resolver isso. Então, assim, você estando tranquila, para mim, o que importa. Regina, nossa, mas se eu tivesse te ouvido, eu falei assim, não, mas tá tudo bem. Você teve a necessidade. Imagina essa pessoa no dia do casamento, toda tensa. Não relaxa, Luciano. A noiva não relaxa. Então, por isso que eu faço isso. Sim. E tem noivas, assim, que... Nossa, uma vez, teve uma noiva, assim, que ela tinha fechado comigo muito, assim, um cerimonial mais básico e tal. E eu dei assessoria para ela à medida que ela foi precisando. E aí, por uma falta de comunicação comigo, ela tá assim comigo, Regina, isso faltando 10 dias pro casamento. Regina, não, meu pai saiu do banco agora, eu tava indo pro banco, que ele foi lá e tá aumentando 30 pessoas com o buffet. Eu falei, você tá louca? Volta, liga pro seu pai agora e fala para ele não chegar até o banco. Não, você não pode fazer isso, tá aumentando um número muito grande, não é assim que funciona, que tá. Regina, confia em mim. Tá bom, vou ligar para ele. Ligou para ele, falou, pai, não faz essa transferência, Regina vai ligar pro buffet e vai explicar e tal. Menina, tem que ver o áudio depois. Regina, você é um anjo. Por quê? Foi um número muito a menos, Luciana. E ela ia aumentar 30 pessoas com o buffet, que era muito mais de R$120 por pessoa. Sim. Olha o que ela não economizou. Nossa, tem que ver ela me enviando, me gravando, Regina, não acredito. Regina, você me salvou. Regina, olha o dinheiro que eu ia gastar. Então, assim, as noivas têm que confiar no processo. Sim. Tem que confiar no processo. O que você faz é tão importante para ela. Então, o que eu tô querendo te dizer, o custo-benefício ajuda a noiva a economizar um tanto, Luciano. Você não tem noção. Você não tem noção. Você falando isso me lembrou, né, dessa questão, da dificuldade que as pessoas têm em entender preço e valor. Elas acham que é a mesma coisa, mas não é. Não. Né? Valor, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Né? Exatamente. O valor do que você faz, né, que você traz para ela, tanto de entender, olha, vai, contrata. Você vai ficar bem. Né? De entender, não faz isso. Calma que vai diminuir o número de pessoas, de tranquilizar. Isso não tem preço. Não. Preço. E assim, eu fico muito feliz, assim, sabe? Os feedbacks, Luciano, que eu tenho após o casamento são muito positivos.
Sim. Nossa, assim, Regina, se não fosse você, Regina, nossa, foi muito gratificante seguir e tal, fiquei ansiosa, mas tudo deu certo e tal, nossa, então assim, é muito gratificante, você vê assim, gente, que bacana, né, que Sim. bacana, eu faço a diferença, né, na vida das noivas, no planejamento e tal, então eu fico muito feliz, assim, sabe, quando eu tenho esse Isso é feedback. muito legal, né? Porque você vê que o que você está fazendo, o seu trabalho, né? Ele está tirando uma riqueza escondida ali Nossa, dentro, né? muito, muito. E Da sabe vida da aquela pessoa sensação também. gostosa que você tem do coração, assim? Tipo assim, nossa, que bom, né? Sim, Que sim. bom, é E gratificante, é não, gratificante. há por 15 dias, mais ou menos, uma pessoa entrou em contato, queria conhecer a mentoria, né? Fui lá, apresentei a mentoria e tudo mais, aí passei o preço, né? O preço da mentoria. Isso aí começou a colocar um monte de obstáculos, né? Para reduzir e tudo mais, né? Mas eu falei, ela não está entendendo o valor do que ela está levando. Mas ok, e tudo, a pessoa vai fazer a mentoria, né? Na verdade já começou. E poucos dias depois começou uma outra pessoa a fazer a mentoria comigo. Mentoria de cartão de crédito. Uhum, E ele tinha acabado de montar um apartamento, né? Comprar móveis, eletrodomésticos, tudo. Construção montou, uhum. gastou muito no apartamento dele. Nossa, E aí na mentoria, né, eu fui mostrando para ele sobre a questão das compras inteligentes, como que ele poderia, como que a gente pode comprar uma TV com 40% de desconto, ou ganhar milhas para você fazer uma viagem. E ele tá só olhando para falar assim. Aí no final ele tá assim, cara, o que eu fiz? nossa. Né? Porque ele tinha acabado, né? De fazer E muita aí a coisa. gente começou a fazer uma continha básica. O que ele comprou com cartão de crédito nos últimos 2, 3 meses, Uhum. daria para ele acumular a milha para fazer uma volta ao mundo, Aí, entendeu? olha. Então, assim, isso é um valor. Se eu fosse pensar, o preço que a pessoa me pagou, tanto ele quanto a outra, pagaria uma volta ao mundo Ai, de graça? Não. é isso. Entendeu? A gente tem que tirar isso da cabeça da pessoa. E eu vivi muito isso quando eu trabalhava direto lá no escritório, né? A Uhum. pessoa, você não faz um honorário mais barato, não, porque tal contador está fazendo. Eu falo, mas o trabalho dele é um, o meu. Né? A gente tem esse poder. E Então a gente tem que assim, tomar muito cuidado, muito. sabe? E assim, sabe, Luciano, eu imagino que isso deve acontecer com você, né? Que você dá consultoria, né? Dá Sim. essas coisas. E o que que acontece? Demais comigo, né? Eu entendo, né? Porque a noiva quer saber, porque, igual eu falei, o início, elas querem saber quanto que fica, valor, isso e aquilo. E o que acontece muito lá, né, no meu escritório, é de ter as pessoas fazerem contato comigo lá. Qual que é o preço? Tô querendo saber a média de valor. Quanto que eu vou gastar? Não, ela quer saber, Luciano, qual é o meu preço? Ah, sim. E elas não querem saber o que está por trás do meu valor ali. Só quer saber, assim, o valor em si que eu vou pagar para você. E eu, Regina, eu não gosto, Luciano, de simplesmente atender, falar, meu valor é X. Eu tenho 3 propostas, cada uma. Não. Essas noivas, para mim, essas que querem só isso, Luciano, eu falo assim, vai, porque é uma pessoa que não tá querendo saber o que tem por trás do sonho dela. Sim. Porque é isso que eu faço. Eu quero dar clareza, eu quero dar noção por trás daquilo que ela tá buscando a fazer, a construir. Porque você, igual a mim, né? Tipo assim, você a gente presta um serviço. A gente não tem um produto. Ah, minha caneca, né? Então, eu gosto muito de reunir, eu faço questão de atender a noiva, sentar, conversar, explicar para ela ver valor realmente por trás do meu valor lá no final, Sim. né? E eu acho que muitas pessoas perdem oportunidades de contratar, às vezes, um bom fornecedor por querer saber só o Só o preço. preço.
final. Porque eu pego o seu preço, eu pego do outro, eu pego do outro. Ah, esse aqui tá mais barato, gostei, vou fechar com ele. E às vezes, e o valor que tem ali por trás? Vai atender o que ela tá buscando? Sim. E o meu serviço é bem esse, sabe? Eu não passo a realidade. Eu gosto de sentar. A pessoa fala assim, eu não tenho horário, não sei. Então vai. Eu deixo ir, Luciana, às vezes. Porque pra mim não é um cliente meu. Um cliente realmente meu, uma noiva minha, ela quer entender como é que funciona o processo. A gente tem que aprender a despedir clientes também, né? Porque às vezes não é para você, não é o que você faz, entendeu? Eu acredito muito nisso. Porque às vezes se a pessoa chega, quanto é a mentoria? Então, assim, mas depende. O que você está procurando? Vamos marcar um momento para eu conversar com você, para eu te explicar como funciona? Porque aí eu vou entender o que a pessoa quer. Porque não adianta se eu falar o preço, ela falar, beleza, paguei. Não, mas você sabe por que você está pagando? O que você vai receber? Né? Porque eu quero surpreender a pessoa, eu quero dar mais, né? Eu quero oferecer mais coisas do que eu prometi para ela. Mas eu não quero fazer menos. Eu não vou fazer menos. Mas eu quero conversar com ela, entender as expectativas dela. Porque se fosse um curso, igual hoje a gente tem curso que vende na internet, a pessoa compra o curso, dá play lá, beleza. Mas não é, a mentoria não é um play num curso. Nós vamos estar juntos durante 1 mês e meio, 2 meses, alguns até continuam, né? Por quê? Porque é um processo. É um processo. E o que aquilo pode fazer? Pode mudar a sua vida. Sim. Tem pessoas que estão endividadas, que saem da mentoria e conseguiram organizar a vida financeira delas. E assim, esse trabalho seu é muito interessante, porque eu não conheço outro profissional que faz esse trabalho que você faz. Então, isso é novo também no mercado, pelo menos assim, no meu entendimento aqui na nossa região. Imagino que deva ter, sabe, Luciano? Mas muitas pessoas não conhecem. Então, assim, é muito interessante ter um profissional que vai te poupar de muitas coisas para você até ganhar mais benefícios na sua vida, né? Sim. Então é muito Quando interessante. você pega essa parte de finanças, eu sempre gostei, né? Por isso que eu fiz contabilidade. Sim. É uma carência que a gente tem. A gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar, né? Como que o nosso ensino deixa a desejar na questão de educação financeira. Nossos lares, em casa, muitos casais, muitos filhos que não conversam, os pais não conversam com os filhos sobre educação financeira, o marido que não conversa com a mulher, né? Às vezes quando a gente era mais novo em casa, não tinha muito essa questão de educação financeira. Então assim, a gente tem, né? E eu quero fazer isso em todos os momentos, né? Que é o quê? Pessoal, falar de dinheiro é importante. Muito importante. Importante, entendeu? Não dá pra gente... não, dinheiro não fala. Não, temos que falar. Por quê? O dinheiro é só uma ferramenta. O dinheiro não é o fim. A riqueza escondida não foi criada para falar assim, não, eu quero ganhar mais dinheiro, mais. Não. É para mostrar que com o dinheiro, usando da forma certa, você pode viajar, você pode fazer uma festa com seus amigos todos, você pode ajudar mais pessoas, você pode comprar o que você quiser, você pode ter liberdade para ficar mais tempo em casa com seus filhos. Então, são coisas que o dinheiro traz, não é o dinheiro em si. Né? Meu sonho é poder pagar um plano de saúde, colocar meu filho na escola particular. Né? Então, assim, cada um tem um sonho, quer formar, eu quero fazer uma festa de 15 anos para minha filha, enfim, cada um tem um sonho. E a gente precisa entender e falar para a pessoa, a melhor forma de você conseguir realizar é você tirar da cabeça que dinheiro é alguma coisa pesada. Dinheiro tem que ser leve. Tem que ser leve, exatamente. É isso que eu falo. Tem uma irmã minha que eu falo com ela assim, o problema, ela sempre, assim, não pode, sempre com um problema assim, financeiro, assim, de, eu queria fazer... Falei para ela, sabe qual que é o seu problema mesmo? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é sua mentalidade. São as crenças. Né? Então eu falo assim, que eu falo que, por exemplo, muito conhecimento eu não tive, agora eu estou tendo a oportunidade. E eu busco, sabe, Luciano, a quebrar algumas crenças que vêm da minha mãe, que vêm, sabe, dos familiares, sabe?
para quebrar isso, Sim. para desenvolver, porque muitas vezes a gente fica travado por crenças limitantes, por achar, igual você falou, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Não, gente, dinheiro é uma bênção na vida da gente, nós não vivemos sem ele, né? Sim. E assim, a gente só tem que realmente ter essa educação financeira, saber fazer o que pode, o que não pode, posso dar esse passo, não posso, o que eu quero, qual que é o meu objetivo de vida, qual que é a minha prioridade, né? Essa é uma realidade que, infelizmente, o Brasil ainda carece muito, né, de falar sobre dinheiro de forma mais aberta, nas escolas, em casa, entre os casais. Por quê? Porque se você não faz isso, o que acontece? Acontece o que nós estamos vendo hoje. Mais de 70 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC, né, inadimplentes, ou seja, não conseguiram pagar as dívidas. Então, 70 milhões, poxa vida, é muita gente. Quase 80% das famílias possuem alguma dívida, né? Não estou falando que a dívida em si é ruim, não. Às vezes a gente faz um financiamento para comprar ok, né? Mas olha a quantidade de pessoas que não conseguem pagar. Então, assim, isso é consequência da falta de educação financeira, né? Em outros países, onde a educação financeira é tratada desde as crianças, né, que é onde começa a se formar os valores, a identidade da criança, você vê o resultado disso. Adultos mais conscientes, adultos empreendedores, que conseguem cuidar do próprio dinheiro, conseguem tomar decisões. Aqui, infelizmente, a gente ainda tem muitas carências, mas eu acredito que a gente, trabalhando isso, né, a gente pode levar a educação financeira para todos os lugares, igual você falou que ajuda os noivos. Isso é fantástico. Muito, Porque assim. às vezes naquela hora tá empolgado, vamos pagar mais uma hora, né? Mas não, assim, né? E eu ali na festa, eu tô ali, né, em função, tem uma mãe já noiva que fica assim, Regina, você parecia uma águia no salão, né? O meu objetivo é esse. Mas assim, eu sinto a festa. Eu sinto o tempo todo, né, o que está acontecendo, se está fluindo, se não está. Então, eu sou a pessoa ideal para falar fecha ou não fecha hora a mais e tal, não faz isso e tal. E eu acabo, de todos os fornecedores, Luciano, o fornecedor que a noiva tem mais contato de todo mundo é comigo. Então, de uma forma ou de outra, eu acabo entendendo o perfil. Sabe, você sente o perfil dos noivos, você sente um pouco que a noiva fala com você dos convidados, você também sente o perfil dos convidados. Então é muito interessante essa questão, sabe? E essa ligação sua com a noiva é legal porque ali é um momento, né? É um momento especial. Então, quando você está ligado com os noivos confiam em você, no que você está fazendo. É um momento legal. E graças a Deus, sabe, os noivos confiam muito, assim, por isso que a responsabilidade dobra, né? Porque os noivos confiam tanto, não, Regina, você falou, então vou seguir. Então eu falo que dobra a responsabilidade, né? Porque eu falo uma convicção, e eu falo mesmo, porque eu sou segura muito que eu falo com os noivos. E eles confiam assim 100%, eu falo, gente do céu, a responsabilidade dobra mesmo. Sim. Mas graças a Deus sempre dá muito certo. Ai, que bom. Que bom. Ô, Regina, eu queria aproveitar desse momento aqui para te fazer uma pergunta, aproveitar também para as pessoas que nos assistem aqui, os casais principalmente, estão se preparando, estão começando a pensar no casamento. Quais são as sugestões que você poderia passar para eles já começarem a pensar com carinho em relação a isso? Você já deu algumas aqui durante a nossa conversa. Olha, eu acho que o inicial, assim, é um planejamento mesmo. Primeiro de tempo. Se eles têm alguma reserva para fazer o evento, assim, em si, o casamento, como que vai ser? Então, assim, nós já temos um valor. Um valor significativo e tal, né? Cada um às vezes tem um planejamento ali financeiro. Não temos nenhum valor, então a minha sugestão é começar a planejar um pouquinho, porque assim, Luciano, quando começa a fechar os contratos, normalmente todos os fornecedores pedem uma entrada, assim, de 30%, uns de 20%, enfim, é de 20% a 30%, praticamente todos os fornecedores. Então, quando os noivos começarem a planejar, tem um valor, sabe? Um valor, assim, significativo,
pouco, pelo menos, para essas entradas de cada contrato, sabe? Que aí fica mais fácil, né? Ah, não, já deu entrada, já tá seguro, já tá tudo ok. Para o planejamento, o ideal é que eles comecem com 1 ano, que é um tempo hábil suficiente, tranquilos, que eles vão passar bonitinho por todos os processos, porque esse é um processo, são etapas. Né? Então tem a primeira etapa, tem a segunda etapa, tem a terceira etapa, tem a quarta etapa. Então isso, quando eles fazem isso com calma, com cautela, tudo flui, não tem aquela ansiedade toda, entendeu? Agora, para os noivos que já têm às vezes uma condição financeira boa, que já tem uma reserva, que já planeja, porque assim, né? Falo que tem noivo de tudo quanto é jeito. Tem noivos que às vezes já tem uma reserva ali que às vezes namoram há muito tempo e tem uma reserva. Então, assim, vamos casar daqui 3 meses, já tem um valor. Mesmo, por mais às vezes que, não quero daqui 3 meses, já tem um valor e quer planejar com 1 ano, mas quer fazer muito mais do que às vezes poderiam pensar e que tem condição. Não. Né? Por exemplo, às vezes você tem uma reserva. Essa reserva que você já tem, às vezes já paga o seu casamento todo. Sim. Porém, você está querendo planejar com mais tempo. Sim. Então, aí você vai poder fazer mais graça, se você quiser, né? Ou, às vezes, pagar uma viagem. Ilha Maldivas, não sei. Eu falei Ilha Maldivas é porque eu sou doida pra ir lá. Eu vou lá ainda. Você está despertando os desejos das pessoas. Então, assim, então muitos noivos às vezes acabam planejando com mais antecedência por isso, por questão financeira. Então, essa é a dica que eu dou, planeje, porque assim, realmente é um custo, né, Luciano? Não tem como você fazer algo que é um sonho sem nenhum custo. E não é um custo meu, só meu, é de um grupo de fornecedores para colocar para tudo acontecer. É um dos objetivos do dinheiro. Né, que é ajudar a gente a realizar nossos sonhos. Né? Então, com planejamento, né, com cuidado, analisando qual que é a minha situação, o que eu posso fazer, né? Não dando passos maiores do que a perna para você não começar um casamento com problemas. Exatamente isso. Infelizmente, isso pode acontecer. Infelizmente, Luciana, assim, eu conheço casais, né? Igual você, acho que você chegou a citar que isso acontece, e isso é muito real, de noivos, né? Que deram uma festa de arromba, mas assim, fez empréstimo para fazer a festa, né? Assim, e passou um tempo de festa, de casado, desestruturou, porque eu acho, assim, você não sei, mas uma dívida na sua cabeça, que você não pode fazer mais nada, que você tem que pagar, deve dar uma... Não deve estar estruturada, né, Luciano? Esse é um dos maiores motivos de separação entre casais, é questões financeiras. Né? Então, quando a pessoa está com algum problema financeiro dentro de casa, poxa vida, se os dois não conversarem muito, é muito difícil você se entender. Quantos casamentos já terminaram por conta disso? Então, a gente conversou um pouquinho antes aqui, e isso vale para todo mundo, né? Se você vai se planejar para um casamento, comece a planejar um tempo mais hábil, né? Comece a juntar dinheiro, caso você não tenha reserva para isso. Faça aquilo que faz sentido para você, né? Eu quero dar um casamento para... às vezes a pessoa tem muitos amigos, né? Eu tenho 5.000 seguidores no Instagram, vou convidar todo mundo, né? Não dá. Quem que é importante para você, né? Quais são as pessoas que fazem parte da sua vida? Sim. O que vai ser importante nesse momento? Então, eu acho que essas dicas que você trouxe são fundamentais para quem está começando. Para que depois que casou, foram os dois para cá, a realidade... cada um foi para cá, os convidados foram todos para casa, aí os dois vão entrar em casa, e aí? Nós estamos devendo tantos mil. A realidade bate na porta, né, Luciano? Bate. A realidade. Às vezes ela arromba, mete o pé. Nossa, o problema é que é verdade, né? Assim, então, é muito importante fazer tudo com muita cautela para não ter esse conflito depois, né, Luciano? Sim. Porque a união é algo muito lindo, né? Então, é algo que realmente tem que ser prazeroso, eles têm que construir ali uma família e não já com esse atormento. Por isso que esse planejamento com antecedência é importante. E o legal também de ir no cerimonialista para pedir apoio de alguém é porque você vai orientar para eles
o que vale a pena E o que não faz vale. sentido. Você não vai aproveitar isso. E assim, primeiro eu busco conhecer o perfil deles, o que eles estão buscando, né? Por exemplo, um buffet. Eu gosto de saber qual que é o perfil dos seus convidados. Ah, o perfil dos meus convidados é mais simples, Regina. Não, assim, nem pode ter muita coisa, senão eles vão ficar meio retraídos. Então, eu não vou perder tempo com um buffet sofisticado. Da mesma forma, se você me fala assim, Regina, o perfil dos meus convidados, ai, gosta de umas coisas boas, aprecia um bom vinho, faz. Eu não vou perder tempo com aquele buffet mais simples, mas que é bom, mas assim, não vai atender o perfil. Então, te poupa de muitas coisas, sabe, Luciano? Então, esse é bem o trabalho cerimonial, entender você, saber todo como que os noivos são, o que eles buscam, qual que é o perfil, que estilo de festa. Ah, eu quero glamour, eu quero muito. Não, eu quero uma coisa minimalista. Não, eu quero algo simples, sim. E independente se vai ser muito glamouroso, se vai ser simples, eu tenho todo o processo para cada um, entendeu? É legal que você falou, e na minha cabeça eu fiz umas conexões aqui. Porque às vezes o casal é simples. Se você pega um buffet, e os convidados também são, se você pega um buffet caro, muito chique, né? Você fala assim, ó, vai ser fantástico, eles vão adorar, pode ser que eles não gostem. Não. Pode ser que eles não gostem. E da mesma forma do outro lado, às vezes se eles são muito requintados, mais chiques, assim, você pega um buffet mais simples, um buffet bom, mais simples, que atenderia muito o outro casal, ia achar fantástico. Para esses daqui já. Por isso é importante entender, sabe? É igual, assim, o nosso serviço é bem parecido. Você faz um mapeamento e dá o direcionamento, né? Você vai falando, eu vou fazendo essas conexões, né? Porque quando eu vou na mentoria, a primeira sessão de cada mentoria, o alinhamento, é onde eu vou conhecer a pessoa para entender o que ela quer. Né? Porque a ideia da riqueza escondida é eu ajudar a pessoa a ela mesma encontrar. Descobrir essas riquezas. Então, assim, para isso você tem que conversar com a pessoa, ela tem que falar. Porque às vezes ela nunca falou sobre dinheiro com ninguém. Exatamente. Né? Então, isso é muito legal. Queria te fazer uma pergunta. Sim. O A Riqueza Escondida, como eu já te falei, foi criado, né? Foi esse projeto criado para falar sobre finanças, sobre dinheiro, que é um dos pontos da riqueza. Né? Um dos lados, vamos dizer, um dos braços da riqueza é a parte financeira. Mas eu creio que você também, porque você já participou da live das mulheres. Sim, Que a riqueza não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Até porque tem muita gente com muito dinheiro que não é feliz, que não se sente rico. Para você, Regina, o que é a riqueza para você? Nossa, Luciano, a riqueza para mim Nossa, eu tenho tantas coisas assim que eu sinto uma riqueza, sabe? Assim... primeiro, né, meu filho, minha família, para mim é minha maior riqueza, mas, nossa, eu tenho uma gratidão por eu ter acesso a muitas coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Isso para mim é uma riqueza muito grande. Eu sinto uma gratidão em muitos momentos da minha vida. Assim, quando, por exemplo, eu estar aqui para mim é uma riqueza, sabe? Tá trocando esse bate-papo com você. Então, assim, eu aprecio muitas coisas na minha vida que é até difícil eu descrever aqui, que eu sinto que é uma riqueza para mim. Sabe? Quando você vai vivendo e vai vendo, nossa, que bacana eu estar aqui. Isso para mim não tem preço. Eu considero uma riqueza, sabe? E, assim, no meu trabalho, né? A riqueza maior é realmente fazer uma entrega com excelência, de receber um muito obrigado depois, assim, dos noivos. Isso para mim não tem preço, sabe? Eu considero uma riqueza, assim, que não tem dinheiro que pague, você entende? O trabalho cumprido e a realização. Eu me sinto realizada de poder realmente realizar. E fazer uma entrega muito satisfatória, sabe? Isso pra mim é riqueza. Então, pra mim, riqueza é tantas coisas que eu não conseguiria descrever pra você. É um sentimento que eu tenho pra mim, sabe? Sim. E é legal, é bonito, né? O trabalho que você desenvolve, ele é rico. Sim, nossa, muito. Eu lido ali com sonhos, sentimentos, com emoções. Então, olha só. Sim.
E são muitas emoções envolvidas no casamento. São muitas. Regina, eu gostaria de agradecer demais o seu convite. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, super prazerosa. Eu fiquei muito feliz também desse bate-papo nosso aqui. Tá? Obrigado de coração. Eu vou colocar os seus contatos também no vídeo para as pessoas que querem procurar pelo seu trabalho, as pessoas que estão pensando em casar, que não querem ficar loucas. Né? Porque são muitos detalhes. Quer soltar e procuram uma expert no assunto para ajudar, que realmente seja um momento fantástico. Né? Então eu vou colocar seus contatos. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada pelo convite, Luciano. Assim, foi um prazer também imenso, né? Estar aqui com você, né? Ter passar um pouquinho, né, da minha história, do meu processo com as noivas e tudo. Também conhecer um pouquinho a mais ainda o seu trabalho. Muito obrigada. Ótimo. Eu agradeço mesmo, de coração. O nosso obrigado, viu? Obrigada a você. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim de mais um rico episódio do nosso podcast. Tivemos a grata oportunidade de receber aqui a cerimonialista Regina Lopes. Isso, Regina Lopes, e que nos trouxe várias riquezas para quem quer casar, para quem está pensando em ter esse momento tão especial, esse momento que é o sonho de muitas pessoas, para que ele seja perfeito da melhor forma possível. Como é legal você ter um trabalho, ter uma profissional que ajuda com que esse momento seja um momento rico, um momento de lembrança e lembranças agradáveis. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, se inscreva no canal do A Riqueza Escondida, curta esse vídeo, mande também para outras pessoas. Se você, mulher, tá aí, seu namorado tá te enrolando para casar, manda para ele, marca ele aí. Ou você, homem, às vezes é a mulher que tá enrolando. Tem isso. Manda para ela, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, não. Se você correr atrás das pessoas certas, você vai economizar, né, tempo e até dinheiro também. Então, muito obrigado para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do podcast A Riqueza Escondida.